São Lucas 9, verso 51. A paz de Deus, querida Irmandade, compartilhe essa E palavra. aconteceu Curta e deixe que, sua saudação completando e pedido de seus oração nos dias para a comentários. sua assunção, Deus abençoe manifestou a todos. firme propósito de ir a Jerusalém e mandou mensageiros diante da sua face. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhes prepararem pousada. Mas não receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém. Então, irmãos, Senhor Jesus, completando-se os dias que ele, da sua assunção, ele manifestou com seus discípulos um propósito de ir para Jerusalém. E quando chegou, iam caminhando, ele mandou 2 discípulos adiante dele para eles prepararem pousada. Fala lá com os samaritanos e vê se consegue prepararem pousada, para depois nós continuarmos a nossa marcha para Jerusalém. E os samaritanos, irmãos, não se dava com os judeus. Então, possivelmente, por este motivo, quando eles perceberam que era do povo judeu, eles não receberam. Não tem pousada para vocês. E era, irmãos, quem estava com este compromisso não era qualquer um, não, era 2 apóstolos, Tiago e João. Então, irmãos, quando eles receberam esta resposta negativa, eles disseram: Vocês estão indo para Jerusalém? Continua. Aqui não tem pousada, não. Esses 2 apóstolos, irmãos, que eram ensinados pelo Senhor, sempre ensinado a ser humilde, a ser pacífico, a ser misericordioso, a ter paciência. O Senhor dava lição, ensinava e mostrava no seu próprio corpo, nos seus atos, irmãos, e dizia: aprendei de mim, olha para mim, vocês são meus apóstolos, andam comigo, vivem comigo, comem comigo, aprenda de mim,
que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Deviam ter aprendido, não é, irmãos? Por isso, hoje o Senhor está mandando a palavra. Tem alguém que é meio difícil de aprender, mas olha, quando você ouvir a palavra, fica mais em comunhão, preste mais atenção e leva ela, diga: Senhor, grava no meu coração. Chega no dia seguinte: Senhor, me dá força de praticar. Porque não adianta apenas ouvir aqui a palavra e chegar no dia seguinte, na sua casa, no seu trabalho, continuar fazendo como fazia antes, de uma maneira não de quem observou a palavra. E assim, eles tanto tinham o conselho da boca do Senhor, irmão, como exemplo. O Senhor era assim, manso e humilde. Os irmãos podem ler as Escrituras. Só uma vez ele se irou, quando estavam fazendo o que não devia lá no templo de Deus, na casa de Deus, não é? Mas no demais teve paciência com todos os apóstolos, com quem se aproximava dele. Era um homem pacífico, o Filho de Deus, né? Onde ia, levava a paz. E essa paz ele desceu também dos céus para distribuir nos nossos corações. Quem não tem paz, o Senhor não está aí no teu coração. Por isso, irmão, irmã, clame a Deus e diga: Senhor, permita que eu seja um homem pacífico, uma mulher paciente, que haja misericórdia no meu coração, que não haja violência nos meus atos, porque naqueles homens, irmãos, ouvem, eles disseram que não tem posada. Eles nem sabem quem é que mandou pedir, foi o mestre, o Filho de Deus. Então voltaram, irmãos, irados, não mais na humildade, não mais com paciência, não mais tendo misericórdia de ninguém, e disseram para o Senhor: Senhor, queres? Eles negaram posada para nós. Queres que digamos que desça fogo dos céus e consuma a aldeia dos samaritanos, como Elias fez naquele tempo passado? Veja, irmãos, que violência. O Senhor olhou para eles e disse: vós não sabeis que espírito sois? Veja, irmãos, o Espírito do Senhor tinha saído num piscar de olho, num momento, entrado um espírito de destruição. Se o Senhor também tivesse o mesmo espírito, também a aldeia ia para os ares, irmão. Fogo ia descer, porque o Senhor tinha poder para isto, não é? Mas o Senhor não veio para a violência, não veio para destruir nada. E falou: vós não sabeis que espírito sois, como querendo dizer, não é este espírito que eu coloquei em vocês, não é isso que eu ensinei vocês, vocês agora estão com esta violência. E disse: o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Que exemplo, não é, irmão, de ensinamento, que exemplo no seu próprio corpo. Eles estavam tão irados, irmão, queriam ver destruição, mas era apóstolo do Senhor, não era qualquer um. E falou: Elias também fez. Dizer, baseado nas Escrituras é que nós estamos fazendo este pedido. Mas esqueceram que Elias estava no tempo da lei, e hoje eles estavam no tempo da graça e da misericórdia. Viu, irmãos, as coisas velhas já passaram. Lembra sempre que hoje
você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus, e a luz que está em ti precisa brilhar cada vez mais. Mas alguém diz, não, eu tenho um gênio, desde criança eu sou assim, isso no mundo fala muito, ninguém me muda, não, eu sou assim. Se é soberbo, é soberbo, se é violento, se trata as pessoas distratando, já sabe que se vai falar com ele, não vai acontecer nada diferente, e as pessoas vão vivendo assim, não tem exemplo de ninguém, não tem ensinamento como nós temos, não é verdade? E termina os seus dias, se é violento, muitas vezes acaba perecendo na violência, ou ele vai embora, ou manda outra pessoa embora, não é verdade? E vai lhe criar um problema pelo resto da vida, mas a pessoa não muda. E muitos dizem que o homem não muda, só que na graça, Cristo muda os nossos corações. A palavra de Deus, ainda hoje na oração nós ouvimos, manda a tua palavra, Senhor, que ela muda muitas coisas na nossa vida. E uma delas é esta, a soberba, a violência, a ira, que Deus não se agrada com nada disto. Clama a Deus, irmão, clama a Deus, que se você não mudou até hoje, por esta palavra, o Senhor vai te mudar. Antes que aconteça o pior, não é? Se você veio assim e nunca se propôs de clamar a Deus e de deixar estes costumes, de deixar essa maneira de agir, mas hoje o Senhor está falando claramente, Tiago e João, dá uma ordem aí, Senhor, desce a aldeia, ia para os ares, mas o Senhor falou, não, eu não vim para destruir, eu vim para salvar as almas dos homens. Então, irmão, Deus está mandando essa palavra, queira Deus que muitos corações que estão ouvindo esta palavra, seja mudado em nome do Senhor Jesus. Porque nós também estamos aqui, irmãos, para dar um bom testemunho, para ser a luz do mundo e o sal da terra, para salvar as almas, pelo nosso conselho, pelo nosso testemunho, pela nossa paciência, irmãos, pela paz que Deus tem posto no nosso coração. Mas fugiu disto, o Senhor podia até ser mais brando com os apóstolos, né? Vós não sabeis que espírito sois? Esse não é o meu espírito, não. Num piscar de olho, o meu espírito saiu do vosso coração e entrou outro espírito de destruição. Mas como é que fazemos agora, mestre? Era o Filho de Deus, não é? Não vai tirar uma satisfação, não vai falar alguma coisa, não vai punir alguma coisa, já que não queres mandar fogo do céu? Não, vão para outra aldeia. Veja que humildade, irmão, nem satisfação não foi tirar, porque tem gente que fala, eu na minha razão, eu vou longe, aconteça o que acontecer, se eu estou certo, eu não recuo nem um passo. O Senhor recuou. Vai lá preparar a posada, diga para o samaritano que eu estou pedindo. E ele falou, não, aqui não tem posada para vocês que são judeus. O Senhor, está bem, então vamos para outra aldeia. Viu, irmão? O Senhor preferiu o caminho da paz, o caminho da humildade. Depois a palavra também não foi lá em Samaria, muitos creram, assim por diante. Naquele momento, sabe Deus como estava aquele povo, mas depois o Evangelho chegou lá também. Então, irmão, irmã, se você tem um comportamento diferente desse que o Senhor requer de todos nós, aceite esta palavra, que hoje
você vai sair mudado por meio desta palavra. Porque no mundo, irmãos, as pessoas não têm conselho, não têm exemplo, não têm nada. E eles vão, como vai, aconteça o que acontecer. Mas nós não. Nós estamos nesta graça para aprender do Senhor, que é manso e humilde de coração. Depois, irmãos, continuaram no caminho, porque muita coisa acontecia quando o Senhor caminhava, mesmo indo para um determinado lugar. Ele na rua curava o cego, entrava nas aldeias, curava os enfermos, estava na praia, apregoava o Evangelho, a salvação. Sempre ele estava em atividade. Ele indo pelo caminho, irmão, encontrou um homem que disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Ele podia dizer: arrumei um companheiro, até que enfim, não é? Eu vou em lugares terríveis, sou ameaçado de morte, e se esse companheiro que vai comigo, uma boa coisa. Não, a graça de Deus não é isto, e acompanhar o Senhor não é isto. Bem-aventurado aqueles a quem tu escolhes e fazes chegar a ti. Então nós somos escolhidos, irmão, não é nós que queremos, não era este homem que queria mostrar a boa vontade, não, era quem o Senhor escolhesse. E nesta noite o Senhor está falando pela sua palavra: você é um bem-aventurado, porque eu te escolhi para a salvação. E o Senhor disse: não dá, meu amigo. As raposas têm covis, as aves do céu ninho, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você vai precisar descansar, você vai precisar dormir, não é? E eu, se não tiver, eu não durmo, não descanso, enfim. Fala, não tenho onde reclinar a cabeça. E aí, irmãos, continuou seguindo. Aí, não foi alguém que se ofereceu, ele que disse: segue-me. Mas esse que ele mandou seguir, irmãos, falou: Senhor, impôs uma condição para seguir o Senhor. Tá bem, eu até te sigo, mas deixa primeiro que eu vá enterrar meu pai. Impôs uma condição, irmãos, que até era razoável que ele estava pedindo, né? Mas veja o que o Senhor falou para ele: deixa os mortos o enterrar os seus mortos, e tu vais e anuncia o reino de Deus. Então, nesta graça, irmão, ninguém tem que impor nada. Para o Senhor, não. Nós temos que simplesmente obedecer. Senhor, me faça isto, que eu vou fazer aquilo. Me liberta dessa enfermidade, que eu vou ser um crente mais fiel. Prepara um carro para mim, aí sim vou congregar. Quer dizer que você quer impor alguma coisa para Deus, para o Senhor, como este homem quis impor e o Senhor não aceitou. Olha, se você tem imposto alguma coisa, está até um pouco irado porque não recebeu uma resposta favorável, muda de hoje em diante. Diga: Senhor, eu quero te servir, mas na minha vida seja feita a tua vontade e não a minha. Eu, irmão, não, eu quero que você me siga agora. Ele quis impor, primeiro eu vou entender. Não. Quero que você me siga agora. Deixa os mortos enterrar seus mortos e você anuncia o reino de Deus. E outro disse: eu te seguirei. Também foi chamado, mas ele disse: deixa primeiro despedir dos que estão em minha casa. E o Senhor disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus.
todos nós queremos ser aptos, não é, irmão? Queria que se mandasse levantar a mão aqui, ou quem está ouvindo, seja onde for, iria dizer: eu quero, estou nesta graça para alcançar o reino de Deus. Então você não imponha nada, diga: Senhor, na minha vida seja feita a tua vontade e não a minha. Aceita, irmão, a vontade de Deus, aceita, irmã, a vontade de Deus, porque tem hora que Deus nos alegra, libertando, curando, abrindo as portas, enfim, nos visitando. E tem hora que Ele manda esperar um pouquinho mais, tem hora que Ele não responde tão depressa, e às vezes o crente fica um pouco irado: se é assim não vou mais congregar, se é assim, de que me adianta servir o Senhor? Não, o Senhor quer ver a tua humildade e ver se você aceita, se você aceita a vontade dEle na tua vida. Se você aceitar, aí o Senhor vai abrindo a mão, já encontrei o que eu queria no meu servo, na minha serva, humildade, então agora vou abrir a minha mão para Ele. Mas nunca, irmão, imponha nada para servir a Deus. Se o Senhor me der isto, eu vou fazer aquilo. Não, Senhor, faça o que Ele quiser na nossa vida. Diga: Senhor, pela vida ou pela morte eu não te deixarei. Deus seja louvado.